Você sabe o que são crânios de cristal? Alguma vez você já ouviu falar sobre os crânios de cristal? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Para você que está chegando hoje, eu sou Gabi Mozo e eu ajudo pessoas a decifrar a sua cartilha de vida. Fique por aqui se o tema te interessa. Crânios de cristal. Existem 13 crânios de cristal que foram encontrados na humanidade, que foram encontrados na Terra. Em verdade, eles foram encontrados em vários lugares do mundo, não sei exatamente onde, tá? Mas o que eu soube que os últimos crânios mesmo, formato mesmo do crânio, tá? Como é o crânio humano, tá? Os últimos que foram encontrados na região do México, lá nas ruínas maias, tá? E esses crânios que foram encontrados, eles eram de barro, né? De terra. Foram os únicos, os últimos, se não me falha a memória, que foram encontrados e que eles eram mais escuros, porque os outros crânios, que ao todo são 13, foram encontrados 13 crânios de cristal. Os outros crânios, o material deles é de quartzo. Então tem de quartzo branco, de quartzo rosa e o ametista, né? Então, essa foi uma grande descoberta. Foram encontrados na Terra, em escavações arqueológicas, exatamente 13 crânios de cristal. Os arqueólogos estudaram, investigaram e não chegaram a grandes conclusões, né? De que como foi, por que esses crânios apareceram e da onde surgiram, né? Inclusive, quais foram as civilizações que o fizeram, né? Como esses últimos encontrados lá na terra dos maias, né? E dos astecas, tem estudos ali de que obviamente eles faziam cultos, ou era importante para eles o processo dos crânios. Também na antiguidade, as pessoas costumavam honrar, né, os seus mortos, ou as pessoas que eles amavam, né, que morriam, mantendo alguma parte da sua ossada, né? Ou seja, ou o crânio, ou às vezes um osso do braço, da perna, enfim, eles cultuavam, ou seja, eles honravam os seus mortos guardando um osso, né, do seu ente querido, né? Então isso antigamente, ou seja, na antiguidade, isso era comum, né? Hoje que a gente não faz isso, obviamente, né? Então, eram maneiras como cada um honrava aí os seus mortos. Agora, com relação aos crânios de cristal, e eu vou falar a minha experiência, vou contar para vocês a minha experiência com os crânios, dentro do processo que eu faço, né, dentro da minha linha terapêutica, profissional e mesmo pessoal, que eu sempre estudo o lado oculto das coisas, né, sempre eu vejo o outro lado que o raciocínio comum, digamos assim, encontra, né? Que eu chamo, né? O lado oculto das experiências. Eu tive uma experiência muito interessante com os crânios de cristal. Inclusive, toda a minha vida, todo o meu lado terapêutico e profissional, ele sempre vai mais por esse lado. Como eu sou sensitiva, eu primeiro percebo e capto as coisas que acontecem comigo e vivo as minhas próprias experiências, tá? A partir daí, quando eu tenho umas experiências muito inusitadas ou muito diferentes, a partir daí é que eu vou procurar, estudar, buscar o que tem com relação a isso, tá? Mas eu faço questão de não ter primeiro a experiência do estudo para não me influenciar naquilo que tem a ver comigo, tá? E, obviamente, poder decifrar melhor a minha cartilha de vida, a minha própria cartilha de vida. Então, a minha experiência com os crânios de cristal, como eu disse, eles são 13. O número 13 é um número muito importante dentro da numerologia, principalmente dentro da numerologia hermética. Ele é um número que significa transmutação. É um número importante, é um número forte, que significa uma mudança, tá?
transmutação, alquimia, mudança, transformação. Como o meu trabalho é voltado também para isso, sempre transmutando, transformando, geralmente o que é alguma coisa vinculada à doença ou mal-estar para a saúde e bem-estar, sempre fui, de uma forma ou de outra, influenciada por todos esses processos para que eu pudesse me fortalecer, aprender, estudar e entender melhor como tudo isso significa, como tudo isso se manifestava, para poder então ajudar as pessoas, né? Então, lá, há um bom tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu trabalhava com a minha irmã, geralmente a gente sempre trabalha meio juntas de uma maneira ou de outra, né? Às vezes a gente toma um caminho, toma outro, ela toma outro, mas sempre vamos nos encontrando aí e trocando aí experiências de trabalho. Na época, eu fazia com ela eu dava com ela um curso que se chamava terapia e pintura, através de um processo de arte terapêutico, né? Então, eu fazia parte do processo terapêutico, ela fazia parte da pintura, porque ela é artista plástica e tudo mais, é também pintora, enfim. E aí, o que me aconteceu? Eu tive um sonho, tá? Que foi assim, meio que foi como uma visão, através de um processo de meditação que eu estava fazendo, e chegou para mim um mestre. Ele se apresentou como um mestre, tá? E ele era oriental, olhinho puxado, né? E tinha uma barba longa, ele era baixinho, vinha vestido assim com um avental, um processo branco, uma roupa branca, né? E ele trouxe para mim, antes da gente dar esse curso, se chamava de terapia e pintura, e nós dávamos também esse curso para crianças e para adultos, né? E quando a gente estava programando o curso de criança, era tudo muito lúdico, com muitas brincadeiras, né? Porque é isso que a criança exige e tal, e os pais também podiam assistir, então era uma interação bem interessante, né? E aí o que aconteceu? Eu vi ele na meditação e este mestre, eu não sabia como ele se chamava, ele apareceu para mim e me trouxe como uma bola, uma esfera, tá? De luz, e ele fez todo o movimento, ele me fez eu assistir um filminho que ele passou para mim, tá? E onde tinha um montão de pessoas sentadas em cadeiras, provavelmente essas pessoas estavam assistindo o curso que eu estava dando, e ele passava com essa bola de luz em cada pessoa. A pessoa estava sentada e ele colocava a bola de luz meio que no colo das pessoas. Então era a bola colocava, depois ele pegava e colocava em outra pessoa, e depois em outra pessoa, em outra pessoa. Ele ia passando e ele ia fazendo aquilo. E aquilo para mim foi muito estranho, porque eu disse, meu Deus, mas o que significa isso? Eu nunca tinha visto o tal do mestre, ou o tal da pessoa, desse ser, nunca tinha visto, nunca tinha aparecido para mim, nem nada, não era conhecido para mim. E ainda ele me passa essa mensagem, mas o que ele queria dizer com isso? Tá? Então eu fiquei aí, comentei com várias pessoas, o que será que significa, blá, 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 e não sei o quê. Enfim, tô falando sobre os crânios de cristal, certo? Quando eu me deparo, comento com uma pessoa e a pessoa fala para mim, Gabi, você já ouviu falar alguma vez nos crânios de cristal? Eu falei, nunca ouvi falar. Então leia este livro. Tem um livro que se chama Os Crânios de Cristal, tá? E aí eu fui ler, adquiri o livro e comecei a ler o livro. E aí eu comecei a ter, pela primeira vez, o contato com esses crânios de cristal, que é lá onde conta toda a história sobre os 13 crânios que foram encontrados nas escavações, e blá, 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 blá. Nesse meio do relato lá, fala que o guardião, ou algo parecido, né, dos crânios de cristal é o mestre Li. L-I. E aí mostra a foto do mestre Li,
Quando eu vejo a foto do mestre Li, eu quase caio de costa, porque era exatamente o mesmo mestre que tinha aparecido para mim nessa visualização, nessa meditação, e depois ele apareceu várias vezes para mim em sonhos. Eu reconheci que era ele que passava aquilo lá. Aí eu passei a entender, que compreendi melhor o que ele quis dizer para mim com aquilo, tá? Ele queria dizer que o conhecimento que eu tinha que passar para a humanidade, eu precisava ele formatá-lo, fazer dele algo redondinho, que emitisse muita luz, por isso que era uma bola de luz, e eu precisava passar isso para as pessoas. Mas que eu não precisava criar muito em cima disso. Era formatar o processo e depois passar para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. E ele ficou fazendo aquilo. Então aí eu compreendi. E aí, neste livro, era também a experiência de algumas pessoas em contato, que tiveram vivências com relação aos crânios de cristal, e que disseram aí que o mestre Li era o guardião dos crânios de cristal, e que quando os crânios te chamavam para você ter uma experiência ou você trabalhar com eles, o mestre Li aparecia para você, de qualquer forma. Ou ele aparecia como apareceu para mim, né, em uma meditação, em sonhos, ou ele dava um jeito de aparecer para você. E aí essa pessoa que estava escrevendo o livro, que escreveu o livro, ela contou que ele era escritor ou alguma coisa assim, e que o mestre Li disse que aparecia quando ele escrevia. Ele estava digitando e de repente ele escrevia uma palavra lá, sei lá, vou de encontro à minha liberdade, tá? Só que a palavra liberdade aparecia L-I em maiúscula. Então, todo o tempo aparecia fora de um contexto a palavra Li em maiúscula, em um contexto que não era para ser maiúscula, era para ser minúscula. E aí ele compreendia, isso ele relatava no livro, que ele compreendia que o mestre Li estava ali e que queria que ele fizesse alguma coisa ou que estava trazendo algo importante para ele. Para mim foi riquíssima essa vivência, ou ter lido esse livro, porque eu juntei com todo o processo que aconteceu comigo. E aí eu comecei, a partir desse momento, a trabalhar com os crânios de cristal, tá? Então, os que eu mais trabalhei foram o crânio de quartzo rosa e o de ametista, tá? Então, o crânio de quartzo rosa eu trabalhava quando eu tinha pessoas que estavam com problemas de relacionamento, ou se tinham alguma relação mãe e filho, pai e filho, quando tinha alguma coisa vinculada a amor, amorosidade, chakra cardíaco, enfim, eu trabalhava com o crânio quartzo rosa. Quando era algum processo de doença, de transmutação de emoções, alguma coisa forte que precisava ser eliminada, cortada, transmutada e modificada, eu trabalhava com o crânio o ametista, tá? E assim eu fui. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês, ou contar um pouquinho para vocês como se trabalha com crânio de cristal, tá? E depois aí um pouquinho mais para frente eu vou explicar para vocês como seria, o que você pode fazer, tá? Uma dica prática de como você trabalhar com ele, caso você tenha o mesmo chamado que eu tive, que aquela pessoa que escreveu o livro teve e quantas outras tiveram, né? Muito bem, porque os crânios de cristal são um enigma até hoje para a humanidade, tá? Os arqueólogos lá acharam, continuam estudando, mas eles não têm ainda uma definição concreta, tá? E plausível com relação ao porquê esses crânios foram encontrados. E por que são 13, tá? Então, são tudo teorias, né? Mais ou menos como tem com as grandes construções, né? Que tem aí na humanidade, como as pirâmides do Egito, enfim, tantas outras, tá? Tantas outras construções por aí. Bom, então, como se trabalha, como eu trabalhei com o crânio de cristal, tá? Que ninguém me disse como era para trabalhar, tá? Então, eu chamava o crânio de cristal e colocava ele, isso era tudo em mentalização ou em meditação, e colocava ele no centro da mesa onde eu atendia, tá?
Então, eu deixava ele aí. Eu invocava o crânio e pedia que, para atender fulano, se ele fosse contribuir na cura dessa pessoa, ou que a pessoa tivesse, por exemplo, um despertar, né? Ou que tivesse um insight, alguma coisa assim, para modificar e para poder curar, resolver o seu problema pelo qual ela tinha vindo me consultar, que então ele entrasse em ação. É assim, eu comandava o crânio, tá? E aí, então, eu tive uma experiência muito, muito, muito interessante, tá? Que nem me lembro, né, não me lembro quem era a pessoa e muito menos me lembro qual era o problema que ela queria resolver naquele momento, porque faz muito tempo disso, tá? Faz mais de 20 anos. Tá? Mas o que eu me lembro, sim, que são coisas que a gente não esquece, é o processo, né, a impressão do que me aconteceu, né? Eu fui, não me lembro o que eu fui, qual o processo terapêutico que eu fiz com a pessoa, mas depois eu finalizei e falei assim, olha, vamos fazer então uma sessão de Reiki, tá? Eu sou mestre Reiki, já dei formação de Reiki por muito tempo, mas na época eu nem era mestre Reiki, eu era, acho que mestre grau 1, 2, não me lembro, tá? Então eu fui fazer, aí a pessoa passou da parte da mesa que estava sentada, nós fomos para a maca, mas na época eu não tinha maca, eu tinha um colchonete mesmo no chão, mesmo que eu sentava no chão, perna cruzada, toda aquela história, e aí então ela deitou lá confortavelmente e eu comecei a fazer o reiki na pessoa, tá? Aplicar o reiki nela. Alguns minutos se passaram, eu lá aplicando o reiki na pessoa, e para minha surpresa, eu visualizei e vi que o crânio de cristal, ele entrou em ação. Ele se ativou. E aí ele começou a emitir uns raios, né, da cor dele, que era a cor, que era o lilás, não, violeta, era a ametista, né? E começou a fazer todo o processo que tinha que fazer. E começou a me dar um montão de informações que eu tinha que fazer, passar e depois falar para a pessoa. E foi o que eu fiz, mas foi muito forte. Foi tão forte esse processo, obviamente que eu nunca mais esqueci, e tanto que agora estou contando para vocês, tá? Até mesmo para deixar registrado, né? Bom, ok, então eu terminei de fazer o processo na pessoa, a pessoa, ela relatou algo do tipo, foi muito bom, me senti muito bem, vou fazer isto com relação ao assunto, obrigada, Gabi, bababá, foi excelente e tudo mais. Eu não contei para a pessoa o que tinha acontecido, porque às vezes tem pessoas que você pode contar as coisas e tem pessoas que não, né? Dependendo de onde ela vem, quem indicou, como foi, qual é o trabalho que a pessoa tinha que fazer. Muito bem, acabou esse processo. Então fiz e eu fiquei muito impressionada com aquilo. Ao sair, finalizar a consulta, e eu saí, que geralmente eu marcava a consulta, mesmo marcando uma atrás da outra, eu sempre deixava um intervalo de mais ou menos meia hora para eu poder ir no banheiro, tomar um copo d'água, tomar um chá, fazer qualquer coisa que eu tinha que fazer, dar uma descansada, dar uma quebrada de estado entre paciente e paciente, eu fazia isso. O que me aconteceu? Depois de eu ter atendido a pessoa, quando eu fui descansar, para me preparar para atender o próximo paciente, o próximo cliente, eu fui tomar um chazinho, um chá. E foi aí onde eu tive uma grande revelação e um grande convite e um grande chamado. Que este também eu não esqueci nunca mais na minha vida. Mas este processo, esta vivência, eu vou contar para vocês num próximo vídeo. Já logo no vídeo em seguida, depois que eu trabalhar com esse, que eu gravar esse, tá? Então acompanhe esse vídeo que vai sair logo em seguida de eu ter colocado esse aqui, tá? Que foi um chamado para ir para um lugar muito especial. E aí a minha vida mudou completamente depois desse processo, tá? Então não perca, assista, que eu vou colocar depois desse vídeo aqui. Então, essa foi uma das grandes experiências que eu tive com o crânio de cristal. A partir daí, eu continuei trabalhando com eles muito, tá?
foi uma grande contribuição no meu processo terapêutico e na minha evolução como pessoa, como terapeuta e como tudo mais, né? E então, por que eu quis trazer para vocês esse conhecimento? Porque às vezes o processo dos crânios ele desaparece por um tempo, tá? É meio assim, meio como de moda, não sei se é de moda, mas assim, às vezes as pessoas começam a ser acessadas, tá? Ou elas recebem essa mensagem, e aí um fala para o outro, um fala para o outro, e aí fica muita gente, né, falando sobre o assunto, e aí trocam informações, e de repente entra num ciclo em que entra tudo no silêncio, tá? Mas os crânios estão aí para você trabalhar com ele, seja você terapeuta ou não, tá? Porque com eles qualquer pessoa pode trabalhar, tá? Então a minha dica para você é: se você se deparar com um chamado de algum crânio de cristal, tá? É um chamado como um portal. Ou você encontrar os crânios de cristal, qualquer um que seja ele, tá? De qualquer pedra que seja, tá? É um chamado para você trabalhar com ele. É um chamado para te passar alguma informação que é somente para você, tá? E essa informação poderá ser muito importante para você juntar ao teu caderno, ao teu fichário, tá? Para que você junte aquelas informações que vão te ajudar a decifrar a tua cartilha de vida, tá? É um recurso, é mais um processo, é mais uma ajuda, tá? Assim como esse e muitos outros, né? Que como eu prometi para você, vou ir trazendo para vocês, trazendo essas informações para que cada um possa captar e usufruir esse processo. Por que é importante passar essa informação? Porque aquela pessoa que ela não tenha, por exemplo, tanta sensibilidade ou que não tenha vindo para isso, como é o meu caso, eu vim para isso, essa é a minha missão, ensinar você esses processos. A pessoa, às vezes, ela recebe o chamado, que ela receberia um recado, uma mensagem muito importante para sua vida e ela não consegue perceber. Ela não decifra totalmente. Eu tenho certeza que agora que eu estou passando esse processo para você e te contando isso, muitos de vocês vão lembrar que já viram crânios de cristal, que já encontraram, às vezes em lojas, em lugares, às vezes você está vendo um filme ou está vendo alguma coisa na internet e vê, ou até tem anéis, hoje tem anéis, tem cristais, tem crânios pequenininhos, porque esses crânios pequenininhos que são de cristal, que você pode adquirir em lojas de pedras, né? Na verdade, eles nada mais são do que réplicas daqueles crânios, tá? Porque senão qual a finalidade de que alguém fizesse um crânio, né? Claro, tem aqueles que são adeptos, né, a usar, né, mais esses crânios ou caveiras, porque tem anéis em pulseiras, em pingentes, enfim, mas e mesmo assim, essa turma que gosta desse tipo que gosta desse tipo de, não me sai a palavra agora, que tem esse gosto, eles também têm, de alguma forma, estão recebendo esse chamado, tá? É que às vezes, cada um leva o tempo que tenha que levar para decifrar o que é. Às vezes a pessoa, ela precisa adquirir um anel ou alguma coisa que ela carregue com ela, ou às vezes até uma camiseta, ou faz uma tatuagem. Tem muita gente que tá tatuando caveira, né? Crânio, tá? E às vezes tatua porque acha bonito e não tá nem percebendo que aquilo é um chamado da energia do crânio de cristal, que pode trazer uma informação importantíssima e super, super, super significativa para tua vida. Tá? Então é a esse ponto que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar para passar para você. Se você sonhar com um crânio de cristal, se você encontrar ele em algum lugar, seja num desenho, numa camiseta, num anel, num pingente, no que for, ou até às vezes se alguém falar como eu estou falando e se esta informação está ressoando com você, se você está sendo chamada ou chamado a pesquisar, porque você pode pesquisar, pesquisa lá o livro, pesquisa sobre os crânios de cristal, tá tudo na internet, você vai ver, tá? Tá tudo aí, tá? Inclusive, talvez até tenha informação nova com relação a isso, tá?
é porque você precisa pegar uma informação ali. E essa informação está pronta para você. Então, olha que interessante, e que por um lado que é interessante captar e receber essa informação, e por outro lado, que judiação se a gente deixa passar essa informação. Porque essa informação é como se fosse uma carta pra gente. Sabe assim, tem um envelope para você, com uma mensagem, e a gente diz, tá, pode deixar ali. E nunca mais olha, ou não vai lá e nem vê. Porque você está dormindo em cima de uma informação que pode vir só para você, tá? Então, os crânios de cristal, assim como os números portais, eles são portais. Eles vêm para passar informação para você. Uma informação única, que poderá ser super, inteiramente relevante para a tua vida. E poderá ser uma pedra preciosa para você colocar no teu caminho, para você colocar na tua cartilha de vida. E que com certeza você vai ter ele como uma ferramenta para você utilizar quando você precisar, tá? Então eu vou te dar uma dica de como você pode fazer ou captar essa mensagem. Porque lógico que essa mensagem do crânio, se você receber o chamado, você vai dizer, tá, ok, eu sonhei com o crânio, eu vi ali, ou eu tenho um anel de caveira, que eu gosto muito, mas eu pensava que eu gostava por outra coisa, ou por outro motivo, e agora, Gabi, o que eu faço com isso aí? Calma. Você vai fazer, eu vou te dar a sugestão de como eu fiz e como eu trabalhei com o crânio de cristal. Então, você imagina, você primeiro vai escolher, a não ser que ele já tenha vindo para você. Veio para você o crânio de ametista. Você sonhou com o crânio de ametista. Você sonhou com o crânio de quartzo branco, tá? Ou você sonhou com o crânio de quartzo rosa. Ou aquele outro marrom que era de terra, tá? Que era dos maias. Ok, então você vai... Se você não sonhou com nenhum desses específicos, ou não viu nenhum desses específicos, você vai definir qual é que você quer. Com qual crânio você quer trabalhar, tá? Ou qual crânio você gostaria de ativar, tá? Para que te passe uma informação. Então, você vai trazer o crânio, imagina ele, tá? Se você, Gabi, mas não consigo imaginar. Então, pega uma foto de um crânio, tá? Olhe bastante para ela, olhe, e depois fecha os olhos e coloque ela aqui, no teu terceiro olho, tá? Imagine que ela fica pequenininha aqui no teu terceiro olho, tá? Então, você vai colocar ele em cima de uma mesa ou em cima de um lugar, você vai trazer ele para você, tá? Pode colocar a fotografia, olha para ela e depois coloca ela no teu terceiro olho. E ali você vai deixá-la. E você vai mentalizar, você vai perguntar, qual é a mensagem que você tem para mim? Porque, na verdade, aqui o terceiro olho é a terceira visão, mas também é onde está localizada a nossa glândula pineal. Glândula pineal é a glândula que está desenvolvida, ou que está se desenvolvendo agora na nova era. Então, muitas pessoas vão acordar em sensitividade. Muitas pessoas vão passar a enxergar coisas que antes não enxergavam. Então, se os crânios de cristal estão chegando novamente, se os crânios de cristal estão te chamando, então faça um trabalho com eles. É um convite de que eles têm uma mensagem para você. Então faça isso. Coloque ele na tua pineal, no teu terceiro olho e mentalize, pense, pergunte, qual é a mensagem que você tem para mim? Qual é a mensagem que você tem para mim? Tá? Não faz mal, fique ali 1 minuto, respire, não precisa ficar muito tempo, tá? Se não vê nada, não tem problema, você vai trabalhar com ele. Você vai colocar ele, você pode tirar ele do teu terceiro olho e colocar ele na cabeceira da tua cama, na tua mesinha lá de cabeceira, tá? Coloque ele lá de noite, tudo mentalizando. Colocou ele lá e falou assim, olha, vou querer que você me passe informação, talvez durante o sonho, tá? De qual é a mensagem que você tem para me passar, tá? Às vezes, a gente nem recebe essa mensagem como algo definido, como veio para mim. Porque isso tinha a ver com a minha cartilha de vida, tá? Era o que eu precisava fazer. Tanto é que eu recebi essa mensagem não somente pelo mestre Li
e pelos crânios de cristal. Eu recebi essa mensagem em vários lugares. Por quê? Porque era uma coisa que eu dizia, não, isso não é pra mim isso. Geralmente a gente nega, né, qual é a nossa missão, por muito tempo, ou por algum tempo. Então, eu precisei ter muitas informações de muitos lugares até eu aceitar e dizer, realmente é isso que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a fazer isso, tá? E foi espetacular em todos os sentidos da minha vida, tá? Então deixe ele na tua mesinha de cabeceira, tá? Para ele emitir, porque ele pode emitir, ele pode entrar em ação, né? Ou ele pode se ativar quando você estiver dormindo. Ele pode passar para você um montão de coisas, seja de cura, seja até para você compreender coisas, que daí no dia seguinte você acorda e você compreende aquela situação que você está vivendo na tua vida e que você não compreende, tá? E que de repente, pim, você começou a trabalhar com o crânio de cristal e você tudo clareia. Você entendeu aquela situação, compreendeu por que você ficou assim, compreendeu por que o fulano agiu assim com você, compreendeu por que, entendeu? Aí você vai compreendendo coisas. Assim trabalham os crânios de cristal. Não é maravilhoso? Como que nós não vamos usufruir desse processo? Tá? Por que nós vamos deixar passar tudo isso? Olhem quantos recursos e quantas coisas a gente tem na vida que estão ali de graça para a gente poder trabalhar com elas. Tá? E quanto mais pessoas acordam, mais uma passa para outra, mais uma passa para outra, e mais a humanidade vai ficando melhor, vai se curando, vai decifrando os seus processos, vai decifrando sua cartilha de vida, vai melhorando a sua vida, vai convivendo melhor em família, em relacionamento, na carreira, enfim, na vida. Como seria a gente ter uma humanidade que seja feliz em todos os sentidos, que seja feliz e realizada? Tá? Esse é o meu papel, ajudar vocês a fazer isso dentro do que eu posso fazer, tá? Muito bem. Então, está aí a dica. Trabalhe, se você recebeu o chamado para trabalhar com o crânio de cristal, trabalhe com ele. Peça a informação. Peça que se ele veio para você, se ele apareceu para você, tanto ele quanto o mestre Li, porque pode não aparecer o crânio, mas pode aparecer o mestre Li. Se o mestre Li aparecer para você tanto na escrita, na audição, porque pode aparecer por uma música que você vai começar a reparar na letra ou na palavra Li, é ele que está chamando. É ele que está te chamando, tá? Depois desse tempo, depois que eu descobri, entendi tudo isso, o que significava, o mestre Li trabalhou comigo nos meus processos terapêuticos por muitos anos, tá? Qualquer coisa que eu fosse fazer com uma pessoa, que ela tivesse que deitar, tá? Ele aparecia para mim e sempre passava alguma informação para que eu passasse para a pessoa, tá? Então lembre, o mestre Li é o guardião dos crânios de cristal. Os crânios de cristal, eles são portais e podem passar informações muito, mas muito importantes para você, para que você melhore tua vida, para que você encontre as respostas das perguntas que você tem, inclusive para que você se cure de doenças ou de situações que estão no físico, que te incomodam e que te impedem de você ser feliz e sair e ser livre para você realizar os teus sonhos, ok? Então essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês sobre os crânios de cristal. Gostaram? Se você gostou, me deixe nos comentários, me faça algum comentário se você já conhecia os crânios de cristal, se você já tinha ouvido falar neles, tá? E qual foi a tua experiência. E se você acha que este conteúdo foi relevante, e que se você tiver algum amigo que você possa compartilhar isto, que você saiba que também pode lhe beneficiar tendo o conhecimento de como funcionam os crânios de cristal e como eles podem ser ativados, compartilhe com eles, tá bom? Então a gente se vê. Tchau, até amanhã!